Oi, gente, boa noite. Começando a gravar agora, 10 horas da noite, então esse vídeo vai entrar um pouco tarde para vocês. Nós vamos começar então a tratar de um grupo novo. Vamos entrar finalmente no grupo Panartrópoda. Esse grupo é composto de 3 filos. Nós temos os filos Tardígrada e Onicófora, que estão citados aqui. Além deles, a gente tem o grupo Artrópoda. Por que eu coloquei no título só o artrópoda, só tardígrada e onicófora e não coloquei artrópoda? A gente vai lidar com o grupo artrópoda só na próxima aula. Nessa de hoje eu vou me focar apenas no tardígrada e no onicófora. Se vocês se lembrarem das árvores filogenéticas de Equidizozoa que a gente tem visto, vão se lembrar desse grupo, que ele era grupo irmão lá dos nematomorfa, nematóida, né? Grupo irmão de cicloneuralia. Aqui eu chamei atenção aqui embaixo, coloquei a árvore só de panartrópoda, não estou mostrando todo mundo. Vocês conseguem ver então que a gente tem tardígrada, tá bem aqui embaixo, né, a árvore filogenética. A gente tem então tardígrada em cima, que é grupo irmão de um grupo que é formado por onicófora e artrópoda, né? Então, o parentesco entre onicófora e artrópoda é maior. A gente tem um ancestral comum de onicófora e artrópoda que tem um ancestral junto com tardígrada em comum também. A gente vai lidar melhor com essas questões de filogenia, das relações de parentescos entre esses 3 grupos na próxima aula. Hoje eu quero primeiro apresentar para vocês as características básicas, tanto de diversidade, estrutura corporal, reprodução, aquelas coisas que a gente vem vendo dos outros grupos, a gente vai ver hoje para a tardígrada e onicófora. Vamos explorar bem essas características. Na aula que vem, vamos explorar as características de artrópoda de maneira geral, para então, depois de conhecer bem essas características, a gente discutir a relação de parentesco entre esses 3 grupos e as hipóteses de parentesco, né? Porque as hipóteses de parentesco dentro desse grupo ainda são questionadas, a gente ainda não tem muita certeza de quem é parente mais próximo de quem. Vocês vão ver que há discordância até nos livros mais atuais. O que a gente tem um nível maior de certeza é que existe que esses 3 grupos são parentes entre si. Ai, que maravilha. Então, obrigada, carro de som. Ótimo. Bom, vamos lá, continuar. O que a gente tem mais certeza é de que esses 3 grupos são aparentados entre si. Agora, dentro deles, quem é mais próximo, a gente ainda tem uma certa dúvida. Bom, então um pouco sobre a diversidade geral. A gente sabe que existem mais de 1 milhão de espécies de artrópoda. A gente ainda conhece pouco desse grupo, dado o tamanho da diversidade deles, mas como ele é um grupo tão diverso, e mesmo que a gente saiba pouco para toda essa diversidade, a gente estuda muito artrópoda, é um grupo que tem muita importância. A partir da próxima aula, a gente começa a entrar em artrópoda e o resto do curso é todo dedicado à artrópoda, para vocês terem uma ideia da importância desse grupo. Hoje a gente vai ficar então nos tardígrados, que tem cerca de 1.200 espécies conhecidas, e onicófora, que tem cerca de 200 espécies conhecidas. Só para um spoiler, né, vocês já terem alguma ideia, as principais características compartilhadas por esses 3 filos são que eles têm uma cavidade celômica principal que se funde com a blastocele. A blastocele é aquela cavidade lá formada na fase de blástula, e juntas elas formam uma cavidade que é denominada de hemocele ou mixocele. Então, tanto tardígrada, onicófora e artrópoda tem essa cavidade. Ela está representada aqui nessa figura geral que eu coloquei aqui embaixo, em amarelo, essa cavidade onde os órgãos estão inseridos, que está representada em amarelo, é a mixocele. E os 3 grupos também apresentam um cérebro supraesofágico ganglionar, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse cérebro, como que ele é, qual a diferença desse cérebro dos 3 grupos, porque embora os 3 grupos tenham o cérebro, ele varia
na forma, em como que ele é entre os três também. Bom, então vamos entrar primeiro nos tardígrada, que são esse grupo, esses animaizinhos aí que parecem extraterrestres, mas que são super interessantes e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por eles depois dessa aula. Tardígrada, então, vem do latim tardus, que quer dizer lento, e gradus, que quer dizer passo. Então, um animal de passo lento, um animal vagaroso. O nome comum deles em inglês é urso da água, ou porco da água, por causa do formato do corpo dele, que as pessoas associam, dizem ser parecido com o de um urso. Nessa figura que eu coloquei não está tão parecido, tem outras figuras que dizem lembrar um pouco mais. Eu acho que parece mais um porquinho do que um urso, é por causa desse formato meio arredondado, comprido dele, pelas patinhas com garras que eles apresentam, que lembram um pouco a um urso, fazendo um esforço aí de criatividade, né? Bom, eles são organismos muito pequenos, geralmente eles têm cerca de menos de 1 milímetro de comprimento. Como eu já disse, a gente conhece cerca de 1.200 espécies, um pouquinho mais que isso. Eles vivem no filme de água que fica acumulado em musgos ou em líquens no solo. Então, aquele filmezinho de água que fica em cima do musgo, que é bem fino, já consegue abrigar essas espécies. E algumas espécies são marinhas e vivem tanto livre na água quanto no meio da areia, do sedimento de fundo. Para vocês terem uma ideia do quanto que essas espécies conseguem viver, como elas são pequenininhas, né, e atingem densidades muito grandes, a gente estima que em cerca de 1 metro quadrado a gente pode encontrar, se for no caso do solo, até 300 mil indivíduos em 1 metro quadrado de solo. E se for 1 metro quadrado de musgo, que é o ambiente preferido deles, a gente pode encontrar 2 milhões de indivíduos em 1 metro quadrado. Então, é uma densidade bastante alta. Eles são animais muito resistentes. Vocês vão ver, a gente vai falar bastante sobre isso. São considerados um dos animais mais resistentes do mundo. O que é bastante interessante você pensando no tamanho desses animais, né? Se você acha que a barata é um animal resistente, espera para poder conhecer o seu tardígrada aqui. Bom, como eu já disse antes, eles têm esse corpo alongado, cilíndrico. O corpo pode também ter um formato um pouco mais oval. Eles não têm segmentos muito claros, embora algumas figuras que a gente veja, a gente note uma certa segmentação. O corpo deles é de fato segmentado, mas olhando externamente, a gente não consegue perceber esses segmentos tão claros. Eles têm 4 pares de pernas, ou seja, tem 8 pernas, 4 pares, não articuladas, diferente dos insetos. Se você pensar em como são as pernas dos insetinhos, elas são bem articuladas, você consegue ver as articulações. A desses animais são essas pernas gordinhas aí, nada articuladas. E em cada pata, né, eles podem ter de 4 a 8 garras. Tem um zoom aqui no cantinho da patinha dele para vocês verem as garrinhas como são. Essas garrinhas são importantes quando eles estão andando, principalmente quando o solo é muito íngreme, tem muita variação, irregular. Elas servem para agarrar e dar mais estabilidade para eles ao andar. Eles têm uma característica interessante, que é a forma que eles fazem a equidise, né? Eles têm, então, uma cutícula que cobre o corpo. Eles são equidisozoa, logo eles têm que ter a cutícula, eles têm que sofrer equidise. Essa cutícula é não quitinosa e durante o processo de muda, além de trocar toda a cutícula, eles trocam também as garras, o aparato bucal. E eles passam por esse processo de muda por cerca de 4 vezes antes de atingir a vida adulta. Então, eles vão crescendo e vão sofrer o processo de muda. E vão passar essa etapa por 4 vezes. E algumas espécies, quando fazem a muda, é que liberam as fezes. Eles não vão estar secretando as fezes frequentemente ao longo da vida. É só quando eles fazem a muda, eles deixam as fezes na cutícula. E aí, quando eliminam a cutícula, as fezes vão junto.
vamos ver que outras coisas interessantes acontecem também quando eles liberam a cutícula. Bom, vamos entrar então na morfologia interna. O cérebro desses animais, como eu disse, é uma característica importante a gente entender, para depois a gente entender as relações de parentesco com os outros Panartrópoda. Eles têm um cérebro grande, que ocupa toda essa região superior à faringe. Ele é composto de um único segmento e, como eu disse, ocupa a maior parte da região dorsal da faringe. Eles não têm sistema circulatório, são animais muito pequenos, né? Então não tem sistema circulatório, não tem sistema respiratório, Então todas as trocas gasosas ocorrem do corpo direto para o ambiente, ocorrem através da superfície da pele, justamente porque é possível fazer isso em animais muito pequenos e que vivem em contato direto com a água. Vindo para a região frontal do animal, eles têm um tubo bocal, um tubo que se abre e se fecha. Eu vou colocar alguns vídeos em anexo no Classroom, alguns vídeos do YouTube, que vocês vão ver esse tubo oral funcionando, que ele sai e entra. E esse tubo bocal vai se abrir, então, na faringe muscular desses animais, que é adaptada para sugar. Além disso, eles têm 2 estiletes que podem ser protraídos da boca, podem ser colocados para fora, e esses estiletes, quando o animal vai se alimentar, eles vão perfurar a célula da presa, que podem ser células animais ou vegetais, varia, tem espécies que se alimentam de animais, espécies que se alimentam de vegetais, e eles vão então, com esse tubo oral, vão sugar o conteúdo líquido de dentro das células animais ou vegetais, e se nutrir desse líquido celular. As espécies podem se alimentar de nematóides, de rotíferos, de outros animais pequenos, e inclusive temos alguns que são parasitos de animais maiores, como a gente tem tardígradas, por exemplo, que são parasitos de pepinos do mar e de cracas. Então, eles podem ter essa característica parasítica também. Existe uma junção, então, do intestino reto com 3 glândulas que são possivelmente glândulas excretoras, que são túbulos de Malpighi, e que ajudam a esvaziar o sistema digestivo, que se esvaziam no sistema digestivo, desculpa. Só que essas glândulas de Malpighi, né, que são, por exemplo, glândulas de Malpighi, são os órgãos excretores dos insetos. O que existe nos tardígrada, a gente não tem certeza se são glândulas de Malpighi, e elas estão reduzidas, só acontecem em algumas espécies, não ocorrem em todos eles. Eu estou falando glândulas de Malpighi, são túbulos de Malpighi, desculpa. Então, entrando mais diretamente na excreção e osmorregulação, vamos lembrar, a osmorregulação é a regulação da concentração de sais que esses animais têm dissolvidos dentro dos líquidos corporais em relação ao ambiente. Os animais não podem ter uma concentração de sais e de excretas mais alta dentro do corpo do que no ambiente, porque senão eles vão começar a sugar água de fora para dentro por osmose e podem arrebentar, e também não podem concentrar demais essas características, esses solutos, porque isso pode danificar o funcionamento do animal. Ele pode sugar a água do resto do corpo, enfim, pode causar uma série de problemas. Então, os animais precisam manter uma quantidade estável desses excretas, desses solutos no corpo, para manter a fisiologia do corpo funcionando normalmente. Os tardígrados marinhos, eles são isosmóticos em relação à água do mar. O que isso quer dizer? A concentração de sais e solutos dentro do corpo deles é igual à concentração de sais no mar. Então, eles não vão tender a perder água para o mar e nem a ganhar água do mar. E eles não precisam de um sistema de osmorregulação muito preciso, não precisam de órgãos específicos para osmorregulação.
No entanto, os animais terrestres, né, os tardígrados terrestres e os de água doce, eles já tendem a ser anisosmóticos. Então, eles tendem a ter mais solutos do que existe no ambiente. E eles precisam de órgãos, de formas de excretar esse excesso de solutos que eles têm no corpo. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem algumas espécies que vão concentrar esses excretas e vão eliminar eles junto com a equidise, durante o processo de equidise. E a gente tem algumas espécies que são desse grupo eutardígrados, que tem os túbulos de Malpighi, que vão executar essa excreção, então. Sobre a reprodução, eles são dioicos ou gonocóricos, sexos separados, né? E algumas espécies de água doce e habitantes de musgo, né, que são essas terrestres que vivem no filme de água dos musgos, os machos são desconhecidos. E a gente acredita que a partenogênese seja a forma de reprodução principal, mas, novamente, precisa-se de mais estudos sobre esses animais. Sobre a fecundação das espécies em que a gente conhece macho e fêmea, o esperma pode ser depositado diretamente no receptáculo seminal da fêmea ou na cloaca da fêmea. E em outras espécies, ele pode ser injetado na cavidade corporal depois de perfurar a cutícula. Então, o macho vai perfurar a cutícula da fêmea e injetar o esperma dentro da cutícula, e de lá eles vão em busca dos ovócitos da fêmea. Os ovos desses animais são bastante interessantes, são bem bonitos. Aqui a gente tem, no segundo quadrinho, a gente tem uma figura de um ovo desse animal. Nos livros que eu deixei na biblioteca do curso, a gente tem diversas fotos. Eles são bem bonitos, bem ornamentados. E, em muitos casos, os ovos podem ser colocados também na cutícula e liberados durante o processo de equidise. Em algumas situações, inclusive, as fêmeas podem deixar os ovócitos na equidise e os machos vão ficar nadando por cima e vão liberar o esperma em cima da equidise da fêmea. Então, não vai haver perfuração da cutícula, não vai haver injeção no receptáculo seminal da fêmea. Na verdade, eles vão jogar e a fecundação vai ser externa na própria cutícula. Algumas fêmeas vão colocar os ovos fecundados em algum objeto submerso, enquanto outras vão deixar ele na própria cutícula, e aquela cutícula vai servir como um ninho para os filhotes. Além disso, esses animais, como eu disse, são considerados os animais mais fortes do reino animal, os mais resistentes e resilientes do reino animal. Porque eles têm a capacidade de passar pelo processo de criptobiose e o processo de anabiose. Eles são animais extremamente resilientes a ambientes tóxicos, o que me fez lembrar da Pablo, de que consegue resistir muito bem no Brasil, que é um ambiente bastante tóxico. Então, eu quis colocar a fotinho dela aí. Bom, o que é essa anabiose? Ela é um estado de dormência que inclui uma atividade metabólica extremamente reduzida. Então, toda a atividade fisiológica do corpo, todo o metabolismo do animal vai ser reduzido ao mínimo possível para deixar ele viável. E até que essas condições ambientais que estão desfavoráveis sejam modificadas, se tornem mais favoráveis, e aí o animal seja reabilitado e consiga manter as suas funções. A criptobiose, ela é um estado extremo da anabiose, no qual toda a atividade metabólica e todos os sinais, qualquer sinal de atividade metabólica é interrompido. A gente não consegue perceber nenhum tipo de atividade metabólica nesses animais durante o período de criptobiose. Mas eles conseguem voltar desse período de criptobiose
e manter uma vida normal ao voltar desse período. Consegue, inclusive, reproduzir, ter filhotes férteis e se manter. Alguns estudos bastante interessantes sobre tardígrados, eles já foram levados para o espaço e deixados no espaço em condições gerais, assim, soltos, e sobreviveram. Eles entraram em criptobiose, depois, quando recolhidos, voltados e hidratados, eles conseguiram se reproduzir. Então, eles têm condição de sobreviver no espaço. Eles, em testes de temperatura, eles sobreviveram desde menos 273 graus Celsius até mais 150 graus Celsius. Então, desde uma temperatura extremamente fria até uma temperatura extremamente quente, bem acima da temperatura de ebulição da água, por exemplo. Eles resistem ao vácuo, né? Ficaram livres no espaço e sobreviveram. Resistem à alta pressão. Tem um caso muito interessante que é contado no Brusca, né? Que é o que serve para essa coisa que está descrita aqui no Super Hero Facts, onde eu digo que eles conseguem viver 120 anos ou mais desidratados. O que aconteceu? Como a gente sabe disso? Existia em uma coleção científica um pote com musgo guardado em álcool, completamente desidratado. E em um estudo, eles pegaram esse musgo que já estava há mais de 120 anos lá na prateleira, né, preservado, e hidrataram, e eles conseguiram encontrar tardígradas lá dormentes nessa condição de álcool. Tiraram os animais, hidrataram e eles voltaram à vida, voltaram às suas atividades, reproduziram. Eles não sobreviveram por muito tempo, mas eles reproduziram e toda a prole sobreviveu, não morreu nenhum dos filhotes daqueles animais, então mostrando realmente uma resiliência extrema. Além disso, eles conseguem aguentar 1000 vezes mais radiação do que aquela que é suportada pelo ser humano. Então, eles realmente têm assim, uma capacidade de resiliência e de lidar com alterações ambientais muito grande. Entrando no filo Onychophora, as características desses animais. Então, são esses bichinhos aqui, super simpáticos, muito bonitos. Vocês vão ver que são super interessantes. Eles são, então, o nome Onychophora vem de ônix, garra, e ferem, portar. Então, portadores de garra, animais que portam garras. Eles são também conhecidos como vermes aveludados e vermes caminhantes. Velvet worm em inglês, né? Verme aveludado é pela característica da pele, da epiderme deles. Vocês vão perceber que parece um veludo, e a gente vai falar um pouco de por que tem essa característica. Eles têm várias espécies super coloridas, muito bonitas. Aqui do lado eu coloquei um mapinha mostrando a distribuição desses animais. Então, a gente tem 3 grupos principais que estão representados em verde, rosa e amarelo. Você vê que o verde é o que tem a maior distribuição e é o que ocorre aqui no Brasil. O grupo verde é o Peripatidae. A gente tem o Peripatosidae e a gente tem em amarelo os fósseis deles que existem. Então, na verdade, são 2 grupos viventes e o amarelo tem até mais de um grupo, mas são animais que não são viventes mais. Esses pontos amarelos no mapa, eu vou colocar esse mapa melhor no Classroom para vocês conseguirem visualizar melhor, porque aqui está bem pequeno. Tem esse site, www.onychophora.com, que tem um monte de informações, um monte de fotos, é bem bonito o site. Quem for querer fazer o trabalho de final de curso sobre Onychophora vai encontrar muita informação lá também. Mas vocês podem observar, olhando o mapa de distribuição, que essas espécies, né, esse grupo, ele está distribuído em regiões mais quentes e úmidas. Ele não está ocorrendo em ambientes extremos. Se você olhar, se a gente se afasta muito do Equador, ele não vai estar presente. Então, assim, ele já tem uma restrição fisiológica para a presença desses animais. A gente vai ver por que isso acontece. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia da diversidade
de cores, né, que eles apresentam. O formato corporal tende a ser muito parecido, né? São esses animais compridos, com antenas longas, vários pares de patas, mas as cores variam muito, são muito bonitos. Então, como eu disse, o número de pares de pata varia muito. Eles podem ter de 13 a 43 pares de patas, que são patas não articuladas também, assim como os tardígrada. E essas patas não articuladas recebem o nome de lobópodes. Nas pontas das patas, eles têm duas garras distais, duas garrinhas nas pontas, que estão representadas aqui nessa figura. Esses dois finquinhos para cima são as duas garras deles. E o número de pares de patas varia entre as espécies e pode variar até dentro da espécie, porque algumas espécies têm um dimorfismo sexual em que o número de patas da fêmea é maior do que o número de patas do macho. As fêmeas tendem a ter tamanhos corporais maiores. A maioria das espécies de onicóforos são predadores e eles se alimentam de lagartos, insetos, lesmas e vermes e uma série de animais diferentes. Alguns deles vivem dentro de cupinzeiros e se alimentam dos cupins. E uma característica interessante deles como predadores é que eles têm uma substância que eles produzem, um muco pegajoso, que eles têm duas patas modificadas no primeiro segmento corporal, justamente que funcionam como duas armas que eles usam para atirar esse muco sobre a presa, ou quando eles se sentem em perigo, eles podem usar para atacar a espécie que estiver atacando eles também. Se me atacar, eu vou atacar. Então, eles usam para jogar o muco nessas espécies. Essa substância pegajosa, ela é produzida pelas papilas viscosas que esses animais têm. Vou ter uma representação aqui da morfologia interna e mostrar essas papilas para vocês. Vou colocar também um vídeo no Classroom mostrando um animal jogando esse muco. É bastante interessante também. Sobre esse aspecto aveludado deles, ele é devido às papilas que esses animais têm ao longo do corpo. Elas revestem todo o corpo. E essas papilas têm tamanhos diferentes. Eles têm papilas maiores e papilas menores. As papilas menores são chamadas de secundárias, as papilas maiores são chamadas de papilas primárias. Aqui a gente tem, então, uma fotografia da pele coberta de papilas. Tem circulado, isso está na figura de cima. Então, estão circuladas algumas das papilas primárias, que são as maiores. E aqui embaixo, a gente tem, na figura de baixo, um zoom da papila, que dá para a gente poder ver que, além de terem essas papilas no corpo todo, o corpo inteiro, inclusive as papilas, são cobertas de escamas, que são escamas da própria cutícula. A cutícula é no formato de escamas. Eles também sofrem equidise. Essa equidise também é controlada pelos mesmos hormônios equidisteroides de todos os equidizozoa, né? Isso se repete para todo mundo que é equidizozoa. E as escamas que cobrem as papilas e que cobrem o corpo deles são de alfa-quitina. Morfologia, então, desses animais. Aqui a gente está pegando, então, a região anterior do corpo, né? A região da cabeça do animal. Ele vai ter antenas grandes, aneladas, que são órgãos sensitivos deles, tá ligado à sensibilidade deles do ambiente. E elas têm vários anéis, e esses anéis são mais numerosos na ponta das antenas. Esses anéis são cobertos de cerda, e quanto mais anéis, mais sensível é a parte. Então, quanto mais próximo da ponta, mais anéis, e o animal é mais sensível. Essa região da cabeça, essa região cefálica dele, ela não é bem marcada. A gente não tem como na gente aqui, que a gente tem o pescoço e a gente sabe exatamente onde começa a cabeça. O corpo deles tende a ser meio contínuo. Então, a gente não consegue visualizar uma divisão bem marcada.
Na parte ventral da cabeça, a gente tem, então, uma cavidade. Dentro dessa cavidade, a gente tem a boca. A gente fala que a boca fica dentro da cavidade bucal. Eles têm 3 pares de apêndice nessa região cefálica deles, que são as 2 antenas, as 2 papilas orais e um par de olhos, que são órgãos fotossensíveis também. As papilas orais são pernas modificadas, que ficam próximo da base das antenas, uma em cada lado da região cefálica. A boca é circundada por lábios protuberantes, que são chamados de papilas peribucais. E eles têm o labro, que é uma protuberância, está marcada aqui na figura. Eu tenho que começar a colocar essas figuras maiores. Né? Todas essas figuras, todas não, mas muitas dessas figuras, incluindo essa daqui, são do livro do Françoso, que está de Zoologia de Invertebrados, e a maior parte dessa aula eu peguei de lá, que foi onde eu encontrei mais didático. Isso está disponível na biblioteca do curso para vocês. Eles têm, então, esse labro, que é uma protuberância musculosa, assim, uma área mais forte, que vai atuar justamente movimentando o alimento, puxando o alimento para dentro da boca. Além disso, dentro da cavidade bucal, eles têm 2 mandíbulas curtas, que têm lâminas nas suas extremidades, que servem para perfurar a presa, para ajudar eles a matarem a presa para se alimentar. Ficou repetido isso aqui? Falando um pouco sobre como é a locomoção desses animais. A locomoção é bem lenta. Cada par de pernas que o animal tem, então, como eu falei, né, eles têm de 13 a 43 pares. Então, 13 pares, 26 pernas. O par é o de um lado e do outro, que está no mesmo segmento corporal. Eles são movidos, cada par é movido simultaneamente. As pernas, elas ficam na pontinha das pernas. Aqui a gente tem de novo a figura do zoom, que mostra as garrinhas que eles têm na ponta. Além de ter essas garrinhas nas pontas, vocês observarem, tem essas estruturas assim, bem alongadas, transversais na pata, que são as almofadas transversais. Eles andam geralmente apoiados nessas almofadas e não nas garras, nas unhas. Agora, quando o substrato é muito irregular, para ajudar eles a se fixarem e se moverem melhor, eles usam as garras. A locomoção vai ocorrer pela contração dos músculos. Eles têm músculos circulares, transversais e longitudinais. Os músculos circulares, se vocês pensarem em um tubo, né? Vou pegar uma coisa tubular aqui para poder mostrar. Vou pegar aqui uma pimenta. Então, isso aqui pensa nisso como o corpo do animal. Então, os músculos circulares são esses que fazem a volta do tubo. Pensa bem como se isso aqui fosse uma bexiga, né? E cada um dos meus dedos aqui representa os músculos circulares. Se eu aperto isso aqui, e o corpo é como uma bexiga cheia de água, o corpo vai tender a se alongar. Só que além de ter esses músculos circulares, eles têm os músculos longitudinais, que eles vão ficar posicionados assim. Quando contrai os músculos longitudinais, eles diminuem de tamanho. Então, a contração dos músculos longitudinais faz o bicho aumentar de volume e diminuir de comprimento. E ele vai se locomovendo assim. Contrai os músculos circulares, eles aumentam, joga o corpo para frente. Contrai os músculos longitudinais, ele encolhe e joga para frente. E quando essas contrações vão ocorrendo, as patas levantam e as patas abaixam e ajudam a alavancar ele para frente e para trás. Vou colocar também vídeo dos animais andando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um vídeo agora para você. Não deu para mostrar o vídeo, não está funcionando, mas eu vou anexar ele no Classroom, aí vocês conseguem ver o animal andando um pouco melhor. E aí a gente não corre o risco do vídeo ser derrubado por não poder usar, de não ter licença.
Mas a ideia que eu quero que vocês entendam é que a movimentação, então, das patas do animal, ela não é uma movimentação dada pela musculatura mexendo a pata. Em geral, são as contrações do corpo que vão fazendo as patas serem levantadas e se movendo, com uma colaboração de músculos das patas muito pequena, em geral, mais a movimentação do corpo mesmo. E a ordem dessas contrações gerais do corpo são feitas pelo próprio sistema nervoso do animal, que vai gerar contrações sincronizadas ao longo de todo o corpo. A ordem de contração dos músculos, dos vários músculos que o animal tem. Falando então um pouco da estrutura interna deles, vocês podem observar já que o cérebro aqui é diferente. Aqui em cima, em preto, está representado o cérebro, fazendo um formato parecido com um coração, assim. Vocês veem então que ele tem um cérebro bilobado. Ele é formado de 2 segmentos, que é o protocérebro e o deutocérebro. Lá nos artrópodes, a gente vai ver, ele já vai ter o cérebro trilobado, com 3 segmentos, né? Sendo 2 segmentos dos onicóforos que são... Sendo que esses 2 segmentos do cérebro dos onicóforos são homólogos a 2 dos segmentos do cérebro dos artrópodes. As trocas gasosas nesses animais, elas ocorrem principalmente por via de traqueias, que estão localizadas em depressões entre as papilas e os sulcos de pele, e essas traqueias se abrem para o ambiente, e elas ficam abertas o tempo todo, então mantém o meio interno exposto para o ambiente. Com isso, isso leva a uma perda de água muito grande. E isso é um dos fatores que leva à restrição fisiológica desses animais, que eles não conseguem viver em ambientes muito secos, ambientes muito extremos, porque eles perderiam muita água para o ambiente. Por isso que eles estão restritos a uma faixa longitudinal, em geral ambientes florestais, mais úmidos, nunca em ambientes muito secos, não vão ocorrer em desertos, em ambientes muito gelados, porque o controle fisiológico deles não permite. E isso também vai influenciar no tipo de comportamento que esses animais têm, o horário de atividade deles. Eles tendem a ser animais mais crepusculares, né? Na hora que está escurecendo ou amanhecendo, que o ambiente está mais úmido, mais fresco. Então, todas essas atividades deles vão ser guiadas por essas restrições que eles têm de perda de água. Falando sobre o sistema nervoso, você vê que eles têm 2 cordões nervosos ventrais, que estão representados em preto ali, na parte ventral do animal. E eles são longitudinais, né, estão ao longo de todo o corpo, e são conectados entre si por comissuras. Os nervos que controlam as papilas orais, eles têm sua origem no início dos cordões nervosos dos animais. Então, eles estão aqui na região da cabeça, né? Aquelas papilas que jogam o muco. E elas são controladas pelos nervos, pelo início dos nervos. Elas estão conectadas ao início desses nervos ventrais deles. Esses cordões nervosos são afastados e são conectados por 17 comissuras. E essas comissuras estão na altura de cada par de pernas, e elas podem se ligar aos pares de pernas também para auxiliarem na coordenação da contração muscular nas pernas. Sobre a excreção e a osmorregulação desses animais, eles têm nefrídeos verdadeiros, não sei se vocês vão conseguir ver nessa figura aqui, são esses tubinhos rosas saindo da parede do corpo. Os nefrídeos, eles estão presentes em pares, repetidos ao longo de todo o corpo, e eles que vão executar a osmorregulação, a excreção de excretas nitrogenados desses animais, que, se não me engano, é ureia. A reprodução é sexuada em todas as espécies,
e tem pelo menos uma espécie que consegue fazer partenogênese. Ela faz reprodução sexuada, mas consegue fazer partenogênese. Só foi registrado para uma espécie. Eles têm dimorfismo sexual, como eu disse, né? As fêmeas tendem a ser maiores do que os machos. A fertilização é interna, e o modo de transmissão do esperma do macho para a fêmea é muito variável. Tem uma série de comportamentos super interessantes. Alguns deles são descritos rapidamente no livro do Françoso, que eu estou indicando para estudar essa matéria. Inclusive, eu sugiro que quem estiver interessado em trabalhar com onicófora para o trabalho final, dos tópicos que seria interessante, por exemplo, de fazer um post sobre reprodução e falar desses modos de transmissão espermática. Tem um que os machos colocam o esperma na cabeça e eles enfiam a cabeça dentro do orifício da fêmea para injetar o esperma. E eles têm uma série de comportamentos elaborados para transmissão espermática que são super interessantes. Uma outra característica muito interessante desses animais em relação à reprodução é que eles podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Animais ovíparos são aqueles comuns, né? Eles colocam ovos, colocam esses ovos no ambiente, o animal vai se desenvolver ali no ambiente. Então, são, em geral, ovos com muito vitelo, que é suficiente para manter o embrião vivo e nutrir o embrião até esse embrião acabar de se desenvolver e ser liberado no ambiente. Ovovivíparos, o ovo fica dentro do corpo da mãe, mas o animal vai se desenvolver dentro do ovo, não vai ter troca de alimento, receber alimento da mãe. O alimento já está todo ali, é o vitelo que já está dentro do ovo também. Vantagem de ficar dentro do corpo da mãe que o animal está protegido, o ovo não está exposto no ambiente para caso um predador venha e se alimente e coma aquele ovo. Já os vivíparos são super interessantes porque eles geram uma placenta e a mãe dá alimento direto pro filhote, né, pro embrião que está se desenvolvendo. A mãe produz um alimento que é passado através da placenta para o filhote. Essa placenta, obviamente, não é homóloga à placenta dos mamíferos. É uma placenta de uma origem embrionária completamente diferente. Mas os animais desenvolveram essa característica, que é bastante interessante. Uma outra característica bastante interessante é que a gestação desses animais é muito longa. Ela pode chegar até 15 meses, maior do que a gestação de um ser humano. E não há estágio larval. Os filhotes já nascem em um estágio de desenvolvimento bastante avançado, bem parecidos com os adultos já, e eles só têm que crescer, vão fazer equidise e crescer. Então, sobre esses grupos, é isso que a gente tem para tratar agora. Na aula que vem, eu vou apresentar os artrópodes, a gente vai falar da estrutura geral do corpo dos artrópodes e discutir um pouco das características desses animais, tanto dos artrópodes quanto dos outros dois filos, né? Do onicófora e do tardígrade, das relações de parentesco entre eles, das hipóteses filogenéticas. É isso, eu vou tentar disponibilizar esse vídeo agora e já colocar para vocês o estudo dirigido também. Deem uma olhada no livro do Françoso, no Brusca também tem um montão a mais de informação. O interessante do Françoso é só que ele é um pouco mais resumido, mas as informações importantes estão todas lá. Ele tem umas figuras bastante bonitas e eu acho que vocês vão gostar desse livro. Um abraço para todos vocês.